E a gente volta agora aos Estados Unidos, porque os mercados estão na expectativa pelos novos anúncios de Donald Trump, por isso chamamos agora o nosso colunista aqui, o Gilvan Bueno, para poder projetar um pouco desse cenário global, do que pode vir pela frente. Muito bom dia para você, meu querido Gilvan, é sempre muito bom ter você aqui. Muito bom dia, Débora, e nossa audiência. Vamos lá, Gilvan, a qualquer momento a gente pode ter aí Donald Trump anunciando, né, para mais 7 países, seja acordos comerciais ou o que esses países devem fazer em relação às tratativas. Ele não deu muita clareza sobre qual será o anúncio, mas já antecipou que vem novidade por aí. O fato é que até então a gente teve desde o final de semana aquelas cartas sendo enviadas a 14 países anunciando aquelas tarifas de 25% a 40% com vigência a partir do dia 1º de agosto, né, ou seja, prorrogando a trégua tarifária, com vários parceiros comerciais importantes como Japão, Coreia do Sul, nessa lista de países. Só que a gente prorrogar, dar esse prazo, essa flexibilidade maior para essas negociações, até que ponto isso não alimenta um ambiente de maior incerteza para os mercados globais, Gilvan? Eu te pergunto isso porque existe um impacto muito grande do que essas incertezas causam em comércios, e aí eu coloco o Brasil, né? Ou seja, para as nossas empresas exportadoras, para as empresas voltadas a alimentos, a commodities, como se posicionar e direcionar estratégias diante de um cenário de tanta instabilidade, tanta incerteza. Ponto positivo por um lado, para a gente prorrogar, mas por outro, nada resolvido. Foi estratégico, não foi? Como que você avalia, então, esse cenário, esse novo capítulo dessa novela tarifária de Trump, Gilvan? Esse novo modelo de tarifas pensado por Donald Trump, ela contraria um princípio básico e a construção do comércio mundial nos últimos quase 100 anos. E eu preciso visitar um pouco o passado para conversar com a nossa audiência e trazer uma clareza sobre os fatos. No século XX, nós tivemos 3 movimentos tarifários muito importantes. Curiosamente, em 1930, uma lei que foi muito debatida, que era uma alta carga tributária, ela trouxe a Grande Depressão dos Estados Unidos. Logo em seguida, nós tivemos os anos, e aí nasceu o GATT, que é um órgão muito importante, a gente tem que visitar isso, que foi o General Agreement Tariffs on Trade, que ele criou uma regra de negociação mundial e que, numa rodada de negociação entre o Uruguai, a gente teve a criação da OMC, e isso foi muito importante. E a gente teve um segundo conflito que foi, curiosamente, também entre os Estados Unidos e o Japão. Então, para todo mundo que está ouvindo essas discussões, nós podemos pensar que no século XX nós tivemos 3 guerras tarifárias e que mudaram muito, e foi criado o OMC para ter essa discussão. E por que eu trouxe esse ponto, Débora? Porque, olhando uma história de quase 100 anos, nós entendemos que tem 3 tipos de encontros, de acordos tarifários. Um acordo bilateral, ele demora, em média, de 6 a 2 anos. Isso quando é uma ideia de um setor. Um acordo um pouco mais complexo, ele demora entre 2 a 10 anos. E um acordo multilateral, por exemplo, com OMC e blocos econômicos, demora de 5 a 20 anos. E por que eu estou fazendo essa contextualização, Débora? Porque quando a gente visita o passado, entende os modelos que foram aplicados, as ideias de Donald Trump não parecem ter aqui uma clareza sobre o que vai acontecer. Por quê? Porque, em média, demora-se de 5 a 20 anos o que ele quer fazer. Pois é, bom, é isso Em que... 6 meses. Agora, Gilvan, a gente teve também o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, já atualizando ontem o quanto de arrecadação eles já tiveram no segundo trimestre do ano por causa das tarifas, até porque a gente tem aqui diversas tarifas em execução. Temos as tarifas recíprocas que estão nessa trégua tarifária, temos tarifas do automóvel, do aço, enfim, temos diversas outras tarifas já em execução e, portanto, também um aumento de arrecadação em relação a isso e com projeções ainda até o final desse ano de ter uma importante arrecadação em cima dessas tarifas, né, de Donald Trump. Enquanto isso, de um lado, então, gera muita incerteza para o mercado, por outro, a gente pode dizer que Donald Trump tem atingido os seus objetivos com esse tarifaço, que é aumentar, principalmente, né, obviamente, a arrecadação. Tem sido a melhor estratégia? Olha, quando a gente começa a investigar um dado curioso, a gente vai descobrir que talvez esse plano não seja tão assertivo no espaço de tempo que ele busca. Por quê? Hoje,
32% da cadeia produtiva global de manufatura, de veículos pesados, de tudo, está na mão de um participante. E esse participante é a China. E a expectativa da OMC é que em 2030 a China represente 40% da produção mundial de produtos manufaturados. Ou seja, nessa competição, eu ainda não estou incluindo aqui as questões das terras raras, mas se a gente pensar que uma economia domina quase 40% e vai dominar isso nos próximos anos, parece que você está brigando com alguém que é um pouco mais forte e que você pode ter um impacto no seu PIB. Por mais que Scott Bessent tenha feito diversos comentários muito positivos, eu acompanho bastante suas narrativas, e também fui visitar a China e visitei principalmente algumas fábricas de manufaturas, a gente tem um desafio se o PIB americano vai ser tão construtivo. E esse modelo que a gente pode entrar, Débora, se você quiser colocar a luz aos fatos, dessa política orçamentária do Donald Trump pode ser um pouco preocupante. Então, a gente está vendo alguém tentando brigar com alguém que controla 40% da manufatura. Isso também responde uma segunda questão, que os acordos bilaterais, que é a ambição do presidente Donald Trump, talvez não consigam ser bilaterais, que é muito difícil hoje você conseguir produzir algo sem ter a participação das economias asiáticas e principalmente da China. Agora, Gilvan, a gente tem um outro cenário em toda essa novela tarifária, né? Tem um outro capítulo da história que a gente precisa abordar, que é a sobretaxa de 10% para aqueles países que se alinhem ao BRICS, ou às ideias anti-americanas, assim, né, denominada por Donald Trump, do bloco econômico que o Brasil faz parte, que o Brasil encabeça e que o Brasil tem defendido essas políticas de moeda diferente para transações comerciais que não seja o dólar, não só dentro do BRICS, como em outros blocos econômicos que o Brasil faz parte nesse momento. E eu trago especificamente a situação do Brasil porque eu quero entender quais são os riscos para as exportações brasileiras se essa sobretaxa realmente for adotada nesse momento. A gente teve Trump falando sobre isso no final de semana. Ontem ele voltou a falar sobre isso, dizendo que o país que se atrever contra o dólar vai pagar caro por isso. Qual que é o risco para as nossas exportações brasileiras caso a gente tenha essa tarifa sendo adotada? Lembrando que a gente tem em discussão nessa guerra tarifária diversos modelos, né, de tarifas. E essa do BRICS surge diante dessas discussões, e nem é pauta oficial ainda, e alinhamento de discussões para integrar agora uma moeda única de transação. Qual que é a avaliação que você faz? Qual é o impacto para as nossas exportações? 59% das reservas mundiais de diversos países estão indexadas, comprometidas à moeda americana. Então, se nós temos 59% das reservas dos países em dólar, será que a gente consegue sair do dólar em 6 meses, em 1 ano, em 2 anos? Como eu iniciei minha fala, as rodadas bilaterais mais complexas demoram de 5 a 20 anos. Então, qualquer coisa que a gente escute nesse sentido, parece que ele contraria um princípio de que se as reservas econômicas estão mais de 50% do dólar, e se as commodities são basicamente negociadas em dólar, e se os países, para construir parcerias multilaterais complexas, demoram 5 a 20 anos, parece que o que nós ouvimos aqui não vai acontecer nos próximos 6 a 12 meses. Então, entender, e como foi dito pelo pelo vice-presidente Alckmin, que no passado nós conseguimos construir parcerias, parece que brigar agora não faz tanto sentido, porque a gente não tem, respeitando teoria de jogos ou analisando friamente os números, um poder para conseguir dizer que a gente vai criar uma moeda. E aí, Débora, pensando muito com os números, se um acordo multilateral que envolve diversos países, diversos setores, demora 5 a 20 anos, criar uma moeda numa discussão e esperar que em 6 a 12 meses ela seja moeda utilizada e que destrua 59% da reserva mundial dos países, parece que não vai acontecer tão rápido, né, Débora? Então, fica um pouco... se a gente olha com números, com dados e sem achismo, parece que isso não vai acontecer amanhã. Então, a gente tem que lembrar que o nosso PIB... e eu e você estivemos lá participando da divulgação do PIB recentemente, nós sabemos que o agronegócio representa 25% de tudo que nós produzimos. Então, é um setor que basicamente
ele é dolarizado na sua comercialização. Então, temos que ter um pouco de cuidado e parece que a gente não tem muita força para confronto porque nós dependemos do capital externo. Agora, Gilvan, levando em conta também que a gente tem um outro anúncio de tarifas específicas sobre cobre, farmacêuticos, semicondutores, que Trump também chegou a ameaçar, né, nessa nova leva, nesse novo capítulo dessa novela tarifária, como que o Brasil, que é um grande exportador, inclusive, né, de cobre e insumos, deve agir para poder tentar minimizar os impactos e diversificar, talvez, mercados? Temos janela de oportunidade ou isso pode comprometer os preços e a competitividade do Brasil? Qual que é o risco de ter setores específicos agora no alvo de Donald Trump nesse momento? Ótima pergunta, Débora. Algumas ações foram duramente penalizadas após essa medida, tiveram forte valorização. Lembrando que as ações respondem no curto prazo, não são os movimentos de médio e longo prazo, mas uma das estratégias é o que vem acontecendo nos últimos meses. Eu tenho participado em algumas discussões em Brasília, algumas frentes parlamentares, algumas casas estratégicas, que é a gente buscar novos parceiros. A gente sabe que nos próximos 4 anos nós teremos essa discussão de maneira recorrente na economia americana. Donald Trump já sinalizou isso. Lembrando que as medidas do Donald Trump são para defender o seu déficit externo, que vem crescendo, o seu déficit comercial, que vem crescendo muito nos últimos anos. Sempre reitero que os Estados Unidos têm uma bomba relógio, que é a sua dívida. Isso traz esse confronto com o Jeremy Powell, onde ele ameaça sempre Jeremy Powell, porque a taxa de juros dos Estados Unidos alta acaba aumentando o seu endividamento. Então, ele está buscando mecanismos para isso. A gente não está aqui, a gente não consegue ter aqui uma certeza se isso vai ser assertivo, se vai gerar valor, mas ele está buscando essa estratégia. Então, essa vai ser a dominância que ele vai usar nos próximos 4 anos. Aqui, ao Brasil, resta a ele buscar novos participantes, e isso foram as ideias com as visitas nos países asiáticos, mas ainda a gente tem uma grande dependência dos Estados Unidos em alguns mercados. Então, no final do dia, olhar novos mercados, buscar novas parcerias comerciais, criar uma carga tributária mais eficiente, tentar achar as oportunidades. Alguns países que não vão conseguir negociar com os Estados Unidos, que talvez não consigam passar no que ele está passando ali do dia da libertação, mas que possam fazer negócios com o Brasil. Então, do ponto de vista de oportunidade, o Brasil vai ter que fazer uma ampla agenda externa, olhar um pouco para a sua parte burocrática. A gente teve um relatório mostrando que a gente é um país com pouca competitividade internacional, atacar esses pontos para a gente conseguir ser mais estratégico, mais rápido e que a gente consiga achar parceiros comerciais numa velocidade maior e aí a gente não fique tão dependente de algumas economias. No final, é achar novos parceiros. Perfeito, Gilvan. Só para poder a gente encerrar aqui para o finalzinho, amarrar o nosso papo, a retórica de Trump nessa guerra comercial inclui também ameaças judiciais, uso de conceito de segurança nacional, né, que é o que ele tem sempre utilizado nos discursos dele, gerando até disputas na OMC. Como que o Brasil pode se proteger caso necessário, até mesmo questionar esses instrumentos legais dos Estados Unidos, né, com a execução de tarifas, em caso de tarifas aplicadas de maneira unilateral? Temos saída em relação a isso ou temos diplomacia para conseguir negociar uma melhor tratativa e até mesmo o posicionamento do governo brasileiro hoje é favorável para isso? Débora, o posicionamento não é favorável. A gente tem entendido que tem uma discussão de ideias, a gente percebeu isso nas últimas conversas. O presidente ainda não foi o presidente brasileiro ainda não foi recebido pelo presidente americano, não tem essa aproximação de diálogo entre os dois, essa negociação ainda não existe pública e notória, a gente não vê isso acontecendo. O que a gente vê normalmente é uma discussão entre os dois. Até na última semana, o presidente Trump fez alguma sinalização para uma questão política interna no Brasil, o presidente daqui respondeu. Então, a gente não tem essa sinalização. A segunda pergunta que você fez ela é muito, muito boa, porque ela fala o seguinte: quando o GATT nasce em 1947, ele quer criar essa discussão global. E aí, logo em seguida, na rodada do Uruguai, cria-se a OMC. Então, entendíamos que a OMC era o órgão que ia defender os interesses de acordos bilaterais. Mas, nos últimos anos, a gente tem percebido um certo ataque, principalmente dos Estados Unidos contra a OMC, a China também recorre à OMC, e as medidas parecem não ter sido tão rápidas. A OMC escuta, ela valida, mas às vezes ela não consegue implementar na velocidade que ela gostaria. E até o Donald Trump já atacou isso. Então, os órgãos que existem precisam ser um pouco mais fortes, e algum movimento na Europa, andei conversando com algumas pessoas específicas, pode acontecer, mas ainda está em construção. Então, o órgão que nos representa é a OMC, a gente tem que entender como a OMC vai responder
para manter o que ela pensou lá em 1947. Um ponto importante, Débora, parece que a gente ficou 100 anos sem as guerras tarifárias e acaba que a gente não tem uma legislação tão dura e esses órgãos de proteção parece que eles não conseguem ter tanta força. Lembrando um ponto específico, né? Discussões com os Estados Unidos, a gente sempre lembra que a força bélica dos Estados Unidos é muito forte, o seu poder no PIB mundial de mais de 25% é muito forte. Então, isso acaba dificultando alguns órgãos de fazer a sua legislação ser implementada. Perfeito, Gilvan. Sempre ótimos pontos, excelente análise. Conversamos aqui com o Gilvan Bueno, colunista aqui do CNN Money. Muito bem-vindo por aqui. Meu querido, um ótimo dia para você e até a próxima. Até a próxima, Débora. Um ótimo dia para você e sua audiência. Até Tchau, mais. tchau.